Meus irmãos, pode se assentar. O que eu quero dizer é que isso aqui é do Senhor, é dele. Lógico, nós sonhamos, reunimos várias vezes, trocamos mensagens, demos várias ideias, queríamos fazer N coisas e a Covid não deixava, a gente queria fazer muita interação, pais, filhos, e muitas dificuldades, isso pode, isso não pode, usa a garagem, não usa. Num dado momento nós descansamos e falamos assim, isso é dele. Vai estar aqui quem precisa estar, vai ser tocado quem precisa ser tocado, e esse ministério é dele, sempre foi dele, e vai continuar sendo dele. Eu quero dividir muito rapidamente aqui, antes da gente dar sequência com a palavra do pastor. É uma experiência, e eu te dei um nome para ela, dei um título para ela, né? Falei, preciso dar um título para isso. E o título é Conversas que não podem ser adiadas. Conversas que não podem ser adiadas. No dia agosto é um mês especial, não só em virtude de ser o mês dos pais, o dia dos pais, mas para mim especialmente também. No dia 10 de agosto de 2014, eu peguei um voo aqui, 6h05 da manhã, um voo da Azul para Belo Horizonte, correndo, sozinho, e comprei em cima da hora. Na sexta-feira eu tinha recebido uma ligação da minha irmã, e cheguei em Belo Horizonte, correndo, consegui um Uber para o Hospital Madre Teresa. Fica na Avenida Raja Gabalha, lá em Belo Horizonte, quem conhece. Meu pai havia já há algum tempo lutando com algumas doenças, mas ele estava bem, ele estava lúcido, ele estava normal, digamos assim. Com a idade, 74 anos, 67 anos, perdão. Mas ele estava bem, né? Tinha limitação física, algo da idade, algo oriundo da doença dele. Mas ele estava bem, eu conversava com ele. E correndo para o hospital, quando cheguei lá, ele estava num leito de UTI, que era um final de corredor. Daquelas coisas que você lembra do cheiro, lembra te traz a memória. Então eu lembro como se fosse hoje, era ali o último box. Eu cheguei, ele estava acordado, estava bem, monitorado, e aí nós conversamos um pouco, consegui chegar às 9h30 mais ou menos no hospital, sozinho, não tinha ninguém da minha família. E conversamos ali, minha mãe estava no interior com a minha irmã, não tinha chegado, eu fui o primeiro a chegar mesmo, saindo daqui, e elas estavam em casa, alguma coisa assim, eu não me recordo. E aí conversamos algumas coisas normais, futebol. Meu pai sempre foi um cara que... Um dos laços que a gente tinha muito forte era o futebol, coisa de pai para filho, filho para pai, essas coisas. Era sempre um laço que nos conectava, assim, um papo. Quando faltava um assunto, a gente jogava o futebol, que sempre tinha um assunto para discutir. E aí, 40 minutos depois, subiu um enfermeiro, era um moreno, fortão assim, e falou, olha, eu preciso levar ele para um exame de endoscopia. No quadro que ele estava, era um exame normal, um exame de endoscopia, um exame que dura 40 minutos, 50 minutos, não mais do que isso. Uma anestesia local, não é nada complexo. E falei, tudo bem, então eu vou estar por aqui. Eu estava recém-chegado ali. E aí ele veio, uma outra enfermeira para levar a cama, né, e tal. E ele saindo do box, eu falei, então tá, vai lá, velhinho. A gente se chamava de velhinho, ele me chamava de velhinho, eu chamava de velhinho. E aí, velhinho? Então vai lá, velhinho, na volta a gente conversa. E essa foi a conversa que nunca aconteceu. Ele foi para o exame, era um exame simples, extremamente simples. E quando ele voltou, umas 2 horas depois, eu estranhei que havia demorado, ele já chegou num coma induzido. Um exame simples, mas devido ao estado de saúde dele, ele teve uma complicação
E daquele dia em diante, ele viveu mais um tempo, mas eu nunca mais conversei com meu pai. Nunca mais. Eu nunca mais tive a reciprocidade com ele. Nunca mais falei de futebol com ele, porque eu falava, mas não tinha retorno. E aquela conversa ficou pendurada. E isso fica na cabeça da gente, porque é muito jargão, né? É jargão da internet. Você nunca sabe quando vai ser a última vez, você nunca sabe quando você vai encontrar a pessoa. A gente fala isso, né? Mas comigo aconteceu. Porque seria natural ele voltar ali daqui a pouco. Mas ele não voltou. E essa conversa ficou aqui. Do que nós falaríamos? Eu não sei. E aquilo, passei ali o sábado, domingo, e ele totalmente apagado, família e tudo mais. Mas, enfim, ele estava estável. Sob o linguajar médico, o Giovanni pode falar estável. Sinais vitais estáveis, mas ele não tinha consciência. No domingo à noite eu voltei, eu tinha que trabalhar, enfim. Fiquei a semana toda e no outro sábado pela manhã eu voltei para Belo Horizonte para vê-lo. Mas da mesma forma, ele estava ali estático. Mas eu conversava, eu orava e foi um momento que eu me aprofundei muito e orei muito. E os sinais deles melhoravam um pouco. E foi um momento de conexão um pouco da família. E naquele domingo, no domingo dia 17, era a corrida da Garoto. Eu estava começando a correr, eu estava me preparando para uma meia maratona. Era um desafio pessoal. E eu tinha dividido isso com ele. Era algo pessoal. Eu era bem mais gordo. E era uma coisa que eu estava motivado a fazer. E aí eu fiquei no dilema. Quer dizer, eu volto para correr, eu fico com ele. Eu volto para correr, eu fico com ele. Mas eu decidi que era por ele também. E aí eu tinha ido sem passagem de volta. Mas no sábado de tarde acabou, não tinha mais o que fazer, eu já estava ali o dia inteiro, a visita não rendia. E aí eu decidi, consegui comprar um voo, passava em Brasília, não sei o que lá, cheguei aqui meia-noite, não lembro a hora. E no outro dia de manhã eu fui correr as 15 milhas, né? Das 10 milhas da Garoto, 15 quilômetros, né? E a todo tempo me remetia a ele, porque meu pai não era um cara muito fácil de lidar, ele me desafiou muito, me provocou muito, dizendo que eu era mais ou menos em tudo, que eu não era bom em nada. E correr aquela corrida era algo que, talvez também para provar para ele que eu, me desafiando a fazer, faria. Vim correr, uma corrida chuvosa, e o quadro dele ainda estável, melhorava, piorava. Mas no dia 23, no outro sábado, e aí eu sei hoje claramente que a família de médicos que trabalham nesse hospital seguraram ele para o próximo final de semana. Ele já tinha ido, mas seguraram ele fisicamente, né, com os equipamentos. E tanto é que no próximo sábado já fomos família toda, outros parentes, irmãos do Rio, de vários lugares. E ali eu o vi pela última vez, sem resposta ainda. A conversa continuava pendurada. E meio-dia a gente saiu para almoçar, não tinha o que fazer. A família estava ali. E enquanto saímos para almoçar, recebemos uma ligação, mas eu acho que tudo, os médicos, né, nos prepararam tudo, ligaram, olha, realmente ele faleceu. E aí voltamos para o hospital. E são cenas muito difíceis, assim, né? Quando nós voltamos, você acha que vai ver ainda a pessoa, né? Mas já embrulhado mesmo, enfaixado, só com um pedaço do rosto fora, uma coisa assim, um pedaço de carne pequeno, difícil. E o que aconteceu depois é muito complicado. Mas eu quero falar de algo que aconteceu um ano antes. Era dia 22 de junho de 2013. Ele já tinha sido internado, ele vinha no processo, e ele internou nesse mesmo hospital, um ano antes. E era a Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo, que seria 2014. Eu fui para Belo Horizonte para ficar com ele, para dormir com ele no hospital. E ele aí, muito bem, lúcido, mas internado.
E eu lembro como se fosse hoje, era um jogo Brasil-Itália, 4-2, foi a terceira rodada da Copa das Confederações, depois o Brasil acabou ganhando do Uruguai, gol da Espanha de 3-0, e nos deu aquela ilusão que em 2014 a gente ia ser campeão na Copa do Brasil, e veio 7-1. E o futebol nos conectava muito, então estava ali Brasil e Itália. Mas eu tinha algo que me incomodava. E meu pai não era um cara de conversa, para ter conversas profundas, assim. Era um cara mais de conversas amenas, sempre brincalhão. Na UTI era o cara mais brincalhão. E eu me enchi de ousadia no meio do jogo. Eu ia voltar, acho que naquele dia mesmo. Eu botei no mute, ajoelhei no pé da cama, falei, pai, eu preciso conversar com você. E ele deitado, fragilizado, mas bem lúcido. Pode falar, meu filho. Eu falei, você tem visto a minha posição. Meu pai não me apresentou as coisas de Deus. Ele não teve isso também. Eu não tive essa oportunidade. Nunca sentei aqui com meu pai do lado. Mas, por alguma razão, era eu a fazer aquele papel que naturalmente deveria ser invertido. E eu ajoelhei. Você sabe que é o que eu tenho seguido, é o que eu tenho acreditado. Ele, não, eu tenho visto, meu filho. Às vezes a pergunta que eu queria fazer, mas você está vendo, e por que você não... A gente quer, né? Por que você não faz a mesma coisa? E eu falei, pai, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A minha casa... Meu pai me ensinou coisas que eu não posso falar aqui, até por causa das crianças. Aquelas coisas que repassa de pai para filho, aquelas coisas que você sabe bem, a parte do pai que você copia e a parte do pai que você não copia. E eu, naquele dia, e quando comecei a me envolver com as coisas de Deus, eu decidi claramente as coisas que eu não queria copiar. E ali ajoelhei, falei um pouco de tudo, e perguntei para ele, pai, mas e aí? Não, meu filho, tranquilo, eu estou feliz que você está vivendo isso. Eu falei assim, mas você acredita nessa parada toda aí, que Jesus morreu por nós mesmo? Você acredita que Ele veio, morreu, que a gente conta o tempo depois disso? Você acredita nisso? E aí, eu não esperava a resposta, para falar a verdade. E ele falou assim, eu acredito, meu filho. Eu falei, o que você acha de eu viver isso? Ele falou, não, eu acho bom. Eu perguntei para ele, o que você acha de você viver isso? Aí ele, eu acho bom. E eu falei, então você aceita essa história? Eu escolhendo as palavras, né? Não queria falar, você aceita Jesus como seu Salvador? Eu falei assim, você aceita essa história? Você acredita nessa história? Você acredita que Jesus veio e morreu por nós e a história é contada por isso e nós vamos seguir por isso e quando tudo acabar, nós vamos voltar para Ele? Ele falou, não, eu aceito. Eu falei, você aceita viver isso comigo? Eu falei, eu aceito. E a vida seguiu, estou falando de 1 ano antes, eu voltei para cá, ele continuou, a doença foi minando ele. E no dia de Brasil e Chile, aquele disputa de pênalti, já em 2014, no Mineirão, eu tinha ido para aquele jogo, minha sobrinha tinha nascido, eu fui para o jogo, assisti o jogo no estádio, aquela tensão, e depois eu fui encontrar com ele, dormimos lá na casa da minha irmã, e eu perguntei para ele, e aí, como é que tá? E aí ele falou assim, não, tá bem. Eu falei assim, mas você está orando? E aí ele falou, não, eu estou tendo as minhas conversas com o chefe, que era assim que ele falava. Estou tendo minhas conversas com o chefe aí. E aquilo me apaziguou. Porque depois dessa conversa, foi a conversa que não aconteceu. Então, se você tem plena certeza de que seu pai viveu algo profundo com Deus, você tem a plena certeza de que ele aceitou, sujeitou de coração, viveu isso nesse último ano, eu não sei, absolutamente eu não sei. Eu não sei dizer.
a minha torcida, vamos dizer assim, é de que nessas conversas dele com o chefe, e no tempo que ele teve sozinho, e foi muito tempo, que ele verdadeiramente tenha caminhado do seu jeito com o Senhor. Ainda que externamente, o pai não tinha muito o que fazer, mas também por limitações físicas. Mas eu quero acreditar que aquela conversa, ou aquela semeadura, ou essas conversas que ele alegava ter com o chefe, antes da conversa que não aconteceu, tenham levado ele a viver algo profundo com Deus, e depois do falecimento dele, ter ido para o Senhor. E eu quero encerrar dizendo que não interessa se seu pai está aqui ou não está, se você é bem acertado com ele ou não é, se você vive com ele ou não, se ele ainda está aqui fisicamente, ou se ele ainda está aqui. Não adie essa conversa. Essa conversa não pode ficar pendurada. E eu vou dar um spoiler para você que ainda não passou pelo ritual do funeral com o seu pai. O que acontece depois é cruel. É uma coisa mecânica, prática. Você já sai dali, comunicado pelo hospital, já vai para uma salinha que já tem uma funerária, e você está ali e começa a assinar papéis e começa a fazer procedimentos protocolares, coisas burocráticas, e que a vida humana ficou de lado, totalmente de lado. E são valores e que tem que ser pago, e tem prazo, e tem cartório, e tem prazo para o enterro, e aquilo começa a viver, parece um mundo paralelo. Parece um mundo paralelo. Depois que morre, parece que o mundo é um mundo paralelo. E ali fui para um outro lugar, outra sala, e sentei, eu e meu primo comigo. E ali tem um cardápio, tipo do McDonald's, assim, um combo. Caixão, mais urna, mais não sei o que lá. E como o combo do... Uma doideira. Você está ali tentando decidir essas coisas. E aí, não, o combo, você ganha isso, ganha uma coroa. Eu falei, mas eu não quero a urna. Não, mas é quase que uma venda casada. Você tem que comprar o combo. Eu falei, tá bom. Então, aí ele te dá um book de coroas, com frases prontas. Várias frases. Descanse em paz. E numa das páginas veio uma frase assim, que era coroa, que falava assim: aonde quer que você esteja, estará conosco, estaremos com você. Mas o que me chamou a atenção assim, aonde quer que você esteja. Como é que nós podemos, sabendo o que acontece, nós não podemos ter essa dúvida. Aonde quer que você esteja, nós não podemos ter dúvida para onde que nós vamos. Para onde que a nossa geração vai? Quando essa página for apresentada para você, você vai fazer como eu. Eu falei assim, não é essa. Eu não sabia qual eu escolhia, mas eu falei assim, mas essa aqui, certamente eu não vou escolher. Porque eu não posso não saber o que acontece depois disso aqui. Eu não posso não saber o que acontece depois disso aqui. Então, o que eu queria compartilhar rapidamente nessa manhã era isso. Não importa que pai que você é, que filho que você é, se vocês têm suas broncas entre vocês, e eu acredito que tenha. Não interessa. Não interessa. Se ainda dá tempo de ter essa conversa, tenha essa conversa. Para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Sai desse negócio de que pai é perfeito, é herói. A gente é mesmo, por natureza, porque, né? O pai é meio herói para o filho. Mas se tem uma bronca, resolve. Resolve. Eu fico imaginando se eu não tivesse tido a conversa de 1 ano antes. Se eu não tivesse botado no mute aquela TV e tido aquela conversa. Mesmo sabendo que eu não tenho garantia nenhuma do que aconteceu, porque é entre ele e Deus. Imagina se eu não tivesse tido essa conversa.
a conversa que ficou pendurada doeria muito mais do que ela dói hoje. Muito mais do que ela dói hoje. Então, pais e filhos, aceitem essa conversa. Esse é o papo reto do papo reto, para a galera mais jovem. Se tem um papo reto, esse é o papo reto, que não pode ficar adiado. Que não pode ficar adiado. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria que nós orássemos um pouco. O louvor pode ir vindo para cá. Antes que nosso pastor dê a palavra, a gente continue nosso acontecimento. Que bom que pôde aproximar as cadeiras de quem é família. Fique do seu jeito, dê a mão, abrace. Mas talvez tem tempo que você não ora com seu filho, tem tempo que o filho não ora com o pai, eu não sei. Eu não sei. E isso é extensivo para outros pais, né? Meu sogro é o pai da minha esposa. E essa conversa não pode ser adiada com ele. É um processo, mas ele é pai também. Acomete a minha geração, impacta a minha geração. Então eu queria tirar um breve momento de oração, pais e filhos, de frente para o outro, de mão dada, ajoelhado, em pé, do jeito que você quiser. Você ainda pode dar a mão para o seu pai, eu não posso mais. Você ainda pode. Se não estiver aqui, ora. O filho está em casa, o pai está em casa. E se você tem uma conversa pendurada, em nome de Jesus, não deixe essa conversa pendente. Não deixe essa conversa pendente. Eu queria orar um pouco com vocês. Senhor, desde o momento em que nós decidimos fazer esse formato, Senhor, tudo é teu, Pai. Pais e filhos aqui, avós e netos, aqui ainda juntos, Pai, unidos, no nome de Jesus, seja a cola que une essas famílias, Pai, seja a cola que una essas gerações, Senhor, que não seja só o entretenimento, o futuro profissional, o trabalho, as posses, os bens, que as conversas não permeiem apenas desejos pessoais, que o Senhor seja o assunto presente na vida dessas famílias, Deus, os que estão aqui, os que não estão aqui, Deus, eles ainda podem tocar, eles ainda podem encostar a mão do filho, o filho pega a mão do pai, muitos ainda podem. Oh Senhor, quão precioso é isso, Pai. No nome de Jesus, faça isso, Senhor, com os que estão aqui, com os que estão em casa. No nome de Jesus, seja a cola principal, seja o assunto principal dessas famílias, Deus. No nome de Jesus, faça isso. Gerações que ainda estão por vir, homens que ainda não foram pais, têm o desejo de ser pai, ou ainda tem o filho muito pequeno. Semeie agora, senão vai ser como aqueles pais que eu falei no começo, que me procuram e não entendem porque os filhos estão perdidos, estão sumidos, estão no mundo. Não desanime da caminhada, não olhe para trás, semeie na vida do seu filho, semeie na vida da sua filha, sementes de eternidade, para que você não pegue uma coroa de flores, aonde está escrito, aonde quer que você esteja, que você saiba claramente, e que a sua geração saiba claramente, para onde nós vamos, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos. No nome de Jesus, eu profetizo, quem sou eu, coitado de mim, eu profetizo que as gerações aqui sejam alcançadas, Senhor, por essa conversa, por essa decisão, por essa união. No nome de Jesus, resgata ao longo dessa semana, não sei porquê,
Durante muito tempo eu não pensava só em pais e filhos. O pai aqui que está com filho de 8, de 10, de 12, de 15, de 20 anos. Eu pensava muito em pais que estão aqui, mas que o pai não está aqui, mas ainda está vivo. Se você tem uma bronca com seu coroa, se você tem um papo com seu coroa, por mais que você já tenha falado, vivido, eu não sei porque ao longo dessa semana era como se Deus falasse: ó, tem homem aí que não acertou a conversa, o passo com o pai. Tem homem que não acertou o passo com o pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, gerações para cima e para baixo, conectados, Senhor, por aquilo que é o mais importante, a semeadura da eternidade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.